Oi, gente. A Bia Kicis resolveu falar sobre um assunto que não entende, que é a economia, e, é claro, passou um vexame. Eu vou mostrar a fala dela e reagir, né, e responder, mas também vou mostrar respostas que ela recebeu no plenário que humilham ela claramente. E é importante vocês compartilharem, porque esses políticos de extrema-direita precisam ser continuamente desmascarados. Vamos assistir e comentar. Como sempre estamos vivendo um momento de derrocada da economia do Brasil, como sempre que temos um governo petista. Bia Kicis, o Brasil voltou para o mapa da fome na época do governo Bolsonaro. O PIB aumentou, está quase em 4%. O PIB brasileiro batendo recordes. O desemprego está caindo. Do que é que você está falando, Bia Kicis? Mas enfim. Não é? Lembramos ainda do que foi a tragédia do governo Lula com o mensalão. Só não foi empichado naquela época por um acordo. Depois, o impeachment da Dilma, que colocou esse país de joelhos. E agora, o desgoverno Lula, fazendo com que a nossa economia passe por problemas gravíssimos. Querem fazer um corte que até agora se negaram a fazer. Mas agora, o que a gente está ouvindo falar? Que os cortes vão alcançar as pessoas mais vulneráveis. Olha, o pacote de cortes tem problemas. Eu já falei que é indefensável ali o corte em desindexação do salário mínimo e os cortes no BPC. Não defendo, para mim é uma coisa que não dá para defender, não. Mas o que a Bia Kicis deixa de falar é que quem causou a falta de compensação, de recomposição no salário mínimo, para levar o salário mínimo a um grande déficit, foi o governo Bolsonaro. E quem aumentou o salário mínimo em seus governos acima da inflação, não é? Com ganhos reais no salário mínimo, foram os governos petistas. Mas a Bia Kicis fala isso? Claro que não. Enfim, no Reino de Nárnia e no delírio total, vamos seguir aqui a fala da Bia Kicis, porque realmente... Os cortes anunciados nem chegarão perto dos 71,9 bilhões nos próximos 2 anos. O que o mercado considera indispensável para corrigir a trajetória explosiva da dívida e do déficit. Isso é um verdadeiro absurdo e nos faz sentir saudades do governo Bolsonaro, que era austero, que fazia uma política econômica do ministro Paulo Guedes. Não tem... Saudade de Bolsonaro! Não, Bia Kicis, o governo Bolsonaro, austero, explodiu o orçamento para a PEC Kamikaze para tentar se reeleger. Ou você se esqueceu da PEC Kamikaze, Bia Kicis? Com a quantidade absurda de dinheiro em ano eleitoral para tentar se reeleger, com benefícios para caminhoneiros, com benefício de todo tipo, em cima da hora da eleição, para se reeleger. O Bolsonaro deixou os militares totalmente fora da reforma da Previdência. Bia Kicis, por favor, deputado, responda aí a Bia Kicis, porque não dá. Como não comemorar a política econômica do governo do presidente Lula? Terceiro trimestre, 0,9% de crescimento. Nos últimos 12 meses, 4% de crescimento do PIB, gerando emprego recorde, 6,2% de desemprego no país, na série histórica, melhor índice dos últimos 12 anos. Finalmente alguém dizendo algumas verdades, né? Emprego, distribuição de renda e oportunidades para o povo brasileiro, crescimento econômico. Por isso, comemoramos que o governo do presidente Lula já retirou 24 milhões de brasileiros do mapa da fome. Quando eu vejo na outro lado da tribuna, deputado da extrema-direita, construindo processos e narrativas que não correspondem com a realidade. Porque quando dizem que nós que estamos produzindo fome, miséria e desigualdade, é o contrário, só errou o endereço e o presidente. Foi o presidente Bolsonaro que deixou 33 milhões de brasileiros passando fome, deputado Gaúcho Cherini. Foi o governo Bolsonaro que construiu mais desigualdade, mais miséria. E quando o Carlos Jordi aqui sobe na tribuna falando que nós estamos isentando até 5 mil de imposto de renda, parabéns, presidente Lula. A classe média, trabalhadores e trabalhadoras, até 5 mil reais ficarão isentos de imposto de renda. E de outro lado, Campos Neto. Sim, Campos Neto inimigo desse país. Campos Neto inimigo da economia. Campos Neto, bolsonarista indicado pelo presidente Bolsonaro, que deixa a taxa de juros mais alta do mundo. Pede para o micro e pequeno empresário, para o médio empresário. Pede para os trabalhadores que precisam fazer crédito. Quanto que pagam de juro nesse país?
E o próprio governo vai ter que pagar 930 bilhões de reais em juros e serviços da dívida. O Campos Neto, eu fiz até um abaixo-assinado para que ele fosse retirado do Banco Central justamente pela atuação dele. Agora, a verdade seja dita, a reunião do Copom é um colegiado, o Campos Neto não vota sozinho, né? E o Copom, quando aumenta muito os juros, às vezes tem um pessoal lá que vota a favor, indicado também pelo governo Lula. Então, quer dizer, não pode botar tudo... Assim, o Campos Neto é uma figura nefasta, mas não dá para botar tudo na conta só dele, né? Mas enfim, vamos seguir. Esse sim é o inimigo da pátria. Esse sim é o inimigo da economia brasileira. Esse sim, herança maldita do governo Bolsonaro. Campos Neto, presidente do Banco Central, inimigo do povo brasileiro. Inquestionavelmente. O Campos Neto é uma figura... ele, inclusive, eu já demonstrei isso aqui, ele não só fez campanha para o Bolsonaro, ele utilizou os recursos, né, dele e atuou como presidente do Banco Central, ajudando um grupo de pesquisa que ajudou a campanha do Bolsonaro. É uma coisa assim muito, muito nefasta mesmo. Quem paga juros sabe quanto custa essa conta. Por isso nós não temos como não se contrapor ao que vinha sendo construído e nesses 2 anos do governo presidente Lula colocando no rumo certo a economia. Quem não estava empregado, que agora está empregado, com carteira de trabalho, com possibilidade de ascender socialmente e economicamente, melhorando o poder de compra, podendo sonhar chegar até a universidade. Quando tive a honra de ser relator do Pé de Meia, ver aí milhões de jovens fazendo Enem, sonhando a universidade, porque o governo presidente Lula cria novos institutos federais, cria novas oportunidades de educação nesse país, educação, qualificação profissional e crescimento econômico, gerando emprego e oportunidade. Esse é o casamento para fazer um Brasil melhor, mais justo. Vale a pena dizer que o governo Bolsonaro, durante os 4 anos, cortou muito os recursos do Ministério da Educação e cortou recursos do Ministério da Saúde durante a pandemia. Mas enfim. Para o povo brasileiro. Parabéns, presidente Lula. Continue construindo esse país no rumo certo para diminuir a desigualdade social e criar oportunidade para o povo brasileiro. Os jornais de todo o Brasil hoje dão conta que, mais uma vez, a economia real, aquela que produz riqueza e serviços e que gera empregos, vai muito bem no Brasil. No terceiro trimestre de 2024, a economia brasileira foi a terceira que mais cresceu entre todos os países do G20, as maiores economias do mundo. O que é que não vai bem no Brasil, senhor presidente? O que não vai bem é a especulação. A especulação com o dólar, que chegou num nível gritante, com a inércia do Banco Central, que até agora não interviu para conter essa sanha dos especuladores, que investem contra o governo Lula porque querem um pacote de gastos à moda antiga, um pacote de gastos, de corte de gastos que jogue sobre os ombros da população brasileira o ônus do ajuste fiscal. Tem uma coisa bem objetiva que eles não querem a taxação de renda de quem ganha mais de 50 mil reais por mês, né? O mercado financeiro definitivamente não quer nada que seja taxado nas classes dominantes, nas classes mais abastadas desse país, né? Os seus objetivos são claros. Reservando os privilégios daqueles que sempre se acostumaram a ter privilégios. O que eles querem é que se acabe com o aumento real do salário mínimo. Não terão isso. Querem desvincular as aposentadorias do Brasil do salário mínimo que cresce em termos reais. Querem o fim da vinculação orçamentária para a educação e para a saúde. São indicadores claros de uma elite que não concorda em absoluto com qualquer medida que aponte no sentido da justiça tributária. Por isso estão combatendo a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Porque sabem que a contrapartida necessária para o equilíbrio fiscal a esta medida é a taxação daqueles que ganham rendimentos não tributáveis superiores a 50 mil reais. Mas eles não querem taxar os que ganham mais de 50 mil reais porque são sua base de financiadores. Essa galera que banca a direita, né? Esse é o espírito de uma elite canhestra que se acostumou com elevados índices de desigualdade, senhor presidente, colegas parlamentares. Tudo isso reflete uma situação que nós precisamos enfrentar nesta casa, fazendo um pacote de ajuste de gastos que distribua o esforço por todos os segmentos da nossa sociedade. O Brasil paga uma fábula em termos de gastos tributários. São os chamados incentivos fiscais, que esse ano atingirão alguma coisa em torno de 600 bilhões de reais. É claro que os gastos sociais têm que ser bem geridos, têm que ser bem focados, têm que ter uma finalidade comprovada, mas nós temos que ajustar o pacote de gastos de uma maneira tal que o seu ônus seja distribuído por todos os segmentos da nossa sociedade. Por isso o nosso governo acertou em cheio, quando de um lado
aponta no sentido do enquadramento das despesas às regras do novo arcabouço fiscal e, de outro lado, onera setores que se acostumaram a ter privilégios, como, por exemplo, a questão da regularização dura do teto de gasto, para que se impeça de uma vez por todas que alguns privilegiados possam ganhar acima do que define a Constituição brasileira. Então, senhor presidente, o caminho para o Brasil é de... Ele estava falando do teto dos salários, né? O teto dos salários, super salários no funcionalismo público, que o pacote inclui limites para esses super salários, gente que ganhava 70, 80 mil reais, muito acima dos 44 mil, que é o teto, né? 44, 45 mais ou menos o teto, né, do funcionalismo público. E o pacote também tem outras coisas boas, como aquela situação lá dos benefícios e privilégios dos militares. Mas na questão do salário mínimo há uma certa desindexação, viu? Enfim, nem tudo são flores, mas vamos seguir. Uma política de ajuste fiscal que preserve as nossas políticas sociais, que recupere a capacidade de investimento do nosso país e coloque a trajetória da dívida pública no patamar de sustentabilidade. Enfim. Agora ver a Bia Kicis sendo humilhada realmente não tem preço. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. Quem sabe vira membro, apoiador, ou quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, gente.